Charles Capps, A Língua, uma Força Criativa. Capítulo 3, O Senso Cristão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postado aqui e esta série tão abençoada do Charles Capps, A Língua, uma Força Criativa. Quando você continuamente afirma e confessa, eu agradeço a Deus, apesar de parecer que a montanha, entre parênteses o problema, está aumentando, não está. No nome de Jesus, eu a vejo removida pelos olhos da fé. Alguém irá dizer, apenas um maluco como você dirá isso. Se a montanha, entre parênteses o problema, ainda está aqui, e você sabe que está aqui, você não pode negar a sua existência. Veja, às vezes quando eu começo a ensinar sobre isso, alguém diz que soa como ciência cristã. Uma senhora cutucou o seu marido num culto no Texas e disse, entre parênteses, minha esposa os ouviu comentando, isso soa como ciência cristã. Isso não é ciência cristã. Eu gosto de que o irmão Kennedy Reagan diz, é senso cristão. Eu não nego a existência da montanha. Eu nego o direito dela existir em meu caminho. Eu não a vejo como estando em meu caminho. Eu a vejo no caminho em que a palavra diz que ela está removida. A palavra diz, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. E não pelo que vê, porque andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Mas muitos cristãos estão andando pela vista e não pela fé. Deixe-me dar uma ilustração. Digamos que você esteja dirigindo em uma autoestrada a 100 km por hora e alguém entrasse nessa estrada a 3 quadras na sua frente, exatamente no meio da pista, tendo atravessado na transversal. Você pisaria no freio e diria, tem um carro bem no meio da pista. O carro de trás bateria em você e de repente teriam 10 carros engavetados. Alguém diria, o que há de errado com você? Você diria, há um carro na rodovia. Bem, certamente havia, mas estava indo a 50 km por hora. Apenas 2 segundos a mais e ele teria ido embora. Você estava indo totalmente pelo que viu no momento. Observou o que estava lá e então pisou fundo no freio. Isso é o que muitas pessoas cristãs estão fazendo. Uau! Ainda está lá. Ainda está lá. Você estabeleceu isso. Mas se você for confessar a remoção do problema, glória a Deus. Quando você chegar nesse ponto, ele realmente terá sido removido. Veja, se você dirigisse seu carro de maneira como está dirigindo sua vida espiritual, já o teria destruído dezenas de vezes. Entenda isso. Você não presta atenção ao carro que está lá, 3 quadras estrada acima. O computador na sua cabeça está te dizendo, ele está a 50 km por hora, mais 2 segundos e ele estará do outro lado da estrada. Não há perigo nenhum, eu vou simplesmente continuar seguindo em frente. E você continua sentado lá, vê aquele carro e nem sequer hesita. Você não toca nos freios, você continua dirigindo à vontade. Por quê? Porque você tem fé no que aquele cara está fazendo. Na verdade, você está acreditando em algo que você não está vendo. Você está crendo no resultado final. Dirigir bem o seu carro é baseado numa afinação de frações de segundo. Porém, pode decidir simplesmente pisar nos freios ali mesmo e parar na estrada. Aí então você iria querer saber o que há de errado com ele. Aplique isso quando as tempestades da vida vierem contra você e o diabo disser, olhe aqui, você nunca vai conseguir superar isso. Apenas ignore-o e diga,
Graças a Deus, eu acredito na palavra. O obstáculo não estará lá quando eu chegar. Esse tipo de fé removerá montanhas. Você pode chegar ao pé da montanha antes que ela se mova, e das duas uma: ou ela irá se mover ou será feito um buraco nela. Mas se você for rodeando a montanha e disser: eu acredito que ele está desacelerando, eu não acredito que ele irá embora, aí você está em apuros. Jesus disse: diga à montanha para que seja removida e jogue-a ao mar. Diga o que você deseja que seja feito com ela. Não chegue e ore a Deus: amado Deus, está piorando. Ele falou que você pode ter o que você disser, e você disse: está piorando. Isso tem de lhe dizer alguma coisa. Jesus disse que o tipo de fé de Deus trabalha por meio das palavras da sua boca. Não há liberação do tipo de fé de Deus sem as palavras que saem da boca. A liberação acontece pelas palavras da sua boca. Em Lucas 17, 5 e 6, os discípulos vieram a Jesus e disseram: aumenta-nos a fé, dê-nos mais fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moeira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ele estava em pé diante da árvore. Provavelmente não estava perto de uma montanha. Ele disse que aquela árvore deveria obedecê-los. Ele não disse uma palavra acerca de aumentar a fé deles. Em outras palavras, ele disse: vocês devem aprender a usar o que vocês têm. Ele disse que a forma como você deve usar é começando a dizer algumas coisas pela fé. Plante a semente. Muitas pessoas têm desejado cura. Elas querem uma colheita de cura e uma colheita de necessidades físicas atendidas, mas elas nunca plantaram uma semente. A lei de Deus diz que tudo se produz segundo a sua espécie. Eu poderia ser o melhor plantador de arroz do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e por isso me sentar em casa e dizer: louvado seja Deus, eu acredito no arroz. Meu bisavô acreditou no arroz. Meu pai acreditou no arroz. Meu irmão acredita no arroz. Todo mundo deve ter um campo de arroz. Eu posso ter 10 toneladas de semente no meu caminhão, esperando para serem plantadas. Mas se eu apenas ficar sentado e louvando a Deus porque eu acredito no arroz, eu nunca vou colher arroz nenhum. Muitos cristãos estão fazendo isso. Eles estão dizendo: eu acredito que o Senhor pode fazer. Sim, irmão, eu acredito que Ele pode me curar. Bem, o diabo sabe que o Senhor pode. Essa não é uma afirmação profunda. O que você deve determinar é se Ele irá fazer. A Bíblia diz que Ele irá. Então você precisa começar a concordar com isso. A palavra é que funciona. Não é a nossa oração que funciona. É a palavra e a fé que funcionam. A oração não fará a fé funcionar. Nós temos pensado que se orarmos o suficiente, em breve deve funcionar. Não, não vai funcionar. Nós temos de deixar isso claro. A fé fará com que a oração funcione, mas a oração não fará a fé funcionar. A fé funciona sem oração. A oração não vai funcionar sem a fé. Agora, nós sabemos pela palavra de Deus que você pode ter o que você fala. Não são muitas pessoas que conseguem, porque elas nunca controlaram suas palavras. Jesus disse isso. Não fui eu quem disse, eu estou apenas lhe dizendo o que ele disse. Agora, eu sou inteligente o suficiente para crer que Jesus sabia do que ele estava falando. Jesus fez uma declaração muito profunda, que você pode ter o que você fala, pelo conhecimento de Deus. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1, começando com o versículo 2. Graça
e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como a graça e a paz de Deus serão multiplicadas em você? Por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Qual é um dos conhecimentos de Deus? Como a fé trabalha. Como a fé de Deus trabalha? Se você descobrir como a fé dele trabalha, saberá como a sua fé vai funcionar. Deus nunca fez nada sem que tivesse dito antes, e você raramente deixa de fazer o mesmo. Você diz: estou indo para a cidade, vou trabalhar, vou fazer isto e vou fazer aquilo. Você sempre diz antes de fazer. Você está programado para operar dessa forma. Então, se algumas coisas você acredita, mas não diz pela fé, você nunca vai operá-las em fé. A palavra diz em 2 Coríntios 4,13: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Pedro 1,3 diz: visto como seu divino poder nos tem dado tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O poder divino nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Como? Por intermédio do conhecimento dele. Ele está dizendo que se você tiver o conhecimento de Deus, então você tem o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a palavra de Deus. Então, ele disse que lhe deu pelo poder divino todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Desta forma, se cura não está relacionada à vida, o que é que está? As finanças também pertencem à vida. Paulo disse: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Ter suprimento abundantemente para a vida e para a piedade. Você deve ter abundância em nome de Jesus. A palavra diz que você pode, se você agir pela palavra da fé, se começar a fazer isso. Porém, não vai acontecer do dia para a noite. Isso é o que eu quero defender neste livro. Não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai acontecer só porque você diz uma ou duas vezes. Vai acontecer porque você continuamente afirma o que a palavra de Deus diz, até que entre no seu espírito e se torne parte de você. Tiago 1,21 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele falou que a palavra de Deus, implantada no seu espírito, irá salvar a sua alma. A palavra de Deus, implantada no seu espírito, irá libertá-lo de qualquer circunstâncias da vida. Se você acredita na palavra, leve-a para dentro do seu espírito. Ela irá libertá-lo. Caso você continuamente acredite e afirme isso. Eu não me importo em como a grande montanha parece. Você não deve ser levado pelo que você vê. Você apenas deve ser motivado pelo que você acredita. A palavra é a autoridade final. Participantes da divina natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais, entre parênteses, pela divina autoridade de Deus, ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Que natureza? A natureza de Deus. Ele disse que você é participante da natureza de Deus. Louvado seja o Senhor. Somos participantes da natureza de Deus. Que tipo de natureza Deus tem? Justiça. Justiça. Não uma natureza indigna. Deus não é indigno. Ele é justiça. Ele diz que você é um participante da justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5,21.
A própria natureza de Deus deve dominar o seu espírito quando você é nascido de novo. Entretanto, não está dizendo que automaticamente vai dominar o seu corpo. É aqui que muita gente se engana. Quando nascem de novo, pensam que seu corpo foi salvo. Pensam que a cabeça foi salva. E então, depois de salvos, desejam fazer coisas erradas. O diabo disse: se você fosse mesmo salvo, você não desejaria fazer isso. Você não deve ter recebido nada. Você não deve ter sido salvo. Caso contrário, você não teria esses pensamentos maus. Bem, eu tenho novidades para você. Sua cabeça não foi salva. Seu corpo não foi salvo. Seu espírito nasceu de novo. Você foi feito justiça de Deus através de Cristo Jesus, com Deus no seu interior. Por isso, ele deve permear o seu exterior e o homem espírito deve trazer o corpo em sujeição ao espírito. Você deve mortificar algumas ações do seu corpo para ir à igreja, para ouvir a palavra de Deus ou para ler este livro. Este corpo, entre parênteses carne, deve ser disciplinado pela palavra de Deus. Seu corpo nem sempre quer fazer as coisas que o seu espírito faria, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Às vezes o seu corpo irá dizer: eu preferia não fazer. E aí o homem espírito dentro de você irá dizer: levante-se, corpo, você vai. Ou será o seu corpo ou será o seu espírito a dominá-lo? E quando você é nascido de novo, e o seu espírito é que deve dominar o seu corpo, perceba a palavra deve. Às vezes o seu espírito não domina porque você falha em agir pelo que você sabe. A palavra diz: vos torneis participantes da natureza divina. Se você é participante da natureza divina, e Deus falando fez com que a criação existisse, o que você acha que vai acontecer quando você começar a falar coisas pela fé? Jesus disse: você pode ter tudo aquilo que disser, se você não duvidar e acreditar no seu coração, nas coisas que você está dizendo. Em Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2 diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebereis um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Vamos ler o verso 2 na versão da Bíblia amplificada. Pelo que todos nós tropeçamos e caímos e ofendemos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no discurso, nunca diz as coisas erradas, ele é um homem perfeito e de caráter inteiramente desenvolvido, capaz de controlar todo o seu corpo e de frear toda a sua natureza. Verso 3 diz: se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir todo o seu corpo. A palavra grega traduzida como ofender, na versão King James da Bíblia Sagrada, foi traduzida como tropeçar, na versão da Bíblia Amplificada. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, isso não muda o significado da situação? Se você não tropeça nas suas expressões, ele disse: esse é o homem perfeito e capaz de submeter toda a sua natureza à obediência. Você pode entender isso. Nós temos tropeço com nossas palavras. O verso 3 da versão King James diz: veja, pomos freios nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam e conseguimos girar todo o seu corpo. Ele disse que aquilo que está na boca do cavalo fará com que o cavalo se vire para qualquer direção. Versos 4 ao 6 dizem: vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos,
com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual um mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. O mesmo verso, na Bíblia amplificada em inglês, diz: se colocarmos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, nós conseguimos girar todo o seu corpo. Semelhantemente, veja os navios, embora sejam tão grandes e levados por ventos tão fortes, são conduzidos por um leme bem pequeno, sempre que o timoneiro determina. Também a língua, apesar de ser um membro pequeno, pode orgulhar-se de grandes coisas. Veja quanta madeira ou quão grande floresta uma minúscula faísca pode incendiar. E a língua é um fogo. A língua é uma palavra de fraqueza colocada entre nossos membros, contaminada e depravando todo o corpo e inflamando o curso da natureza, o ciclo da natureza humana, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Entre aspas, Gena. Deixe-me explicar com palavras simples o que ele está dizendo. Ele diz que você pode colocar freios na boca do cavalo e guiar todo o corpo dele. Ele disse que um grande navio que pesa centenas de milhares de toneladas é movido por qualquer direção através de um pequeno leme na parte traseira, movido para onde quer que o capitão deseja levá-lo. Ele segue e diz que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Assim também a língua, quando colocada entre os nossos membros, pode corromper o corpo inteiro, pondo fogo no ciclo natural, ou como diz a versão amplificada, o curso da natureza, o ciclo da natureza humana. Isso significa que se você herdou uma boa saúde de seus pais, seu avô foi saudável, sua boa saúde geralmente está presente na sua família, então, muito provavelmente, você também será saudável. Quando você compra uma apólice de seguros, você tem de apresentar um exame médico. O médico vai lhe perguntar quão saudáveis foram seus pais e avós, e se eles morreram por este ou aquele motivo. Pode-se dizer muito do quanto você irá viver partindo das respostas a essas perguntas. No entanto, a palavra diz que a língua pode interromper forças naturais. A língua pode destruir o próprio curso natural, que faz com que você seja saudável. Se você começar a dizer, eu acredito que vou ficar doente, você provavelmente ficará. Eu acredito que estou pegando um resfriado, você irá pegá-lo. Eu já presenciei pessoas na fila de oração dizendo, eu acho que estou com câncer. Bem, eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu acho que tenho. Foi dito que a língua incendeia o curso natural do homem. Ela irá destruir o fluir vivificante que Deus coloca em você para curá-lo e fazê-lo inteiro. Todos possuem um poder de cura em seus corpos. Se você cortar seu dedo, você não deve se preocupar com isso. Ele vai sarar sozinho. Esse mesmo poder de cura está em você. Se você ficar falando sobre doença, enfermidade e derrota, você irá liberar palavras que irão produzir segundo essas espécies. Você pode parar o poder natural de cura que Deus colocou em você, usando as palavras de sua boca. Muitos param a cura divina dessa maneira, com palavras negativas. Os versos 8 e 7 dizem, pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua, nenhum homem a pode domar. Alguém disse, viu,
Não adianta tentar. A Bíblia diz que não tem jeito de domá-la. Homem nenhum pode domar a língua. A versão amplificada diz: pois a língua humana não pode ser domada por nenhum homem. Ela é indisciplinada, implacável, inquieta e má, cheia de veneno mortal. E sabe, essa coisa está na sua boca. Ele disse: a língua do homem nenhum pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Vai envenenar o seu corpo, vai envenenar o seu espírito, vai envenenar sua vida ou vai erguê-lo na vida se usada corretamente. Irá gerar vida e saúde no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Ele disse que nenhum homem poderia domá-la, mas, graças a Deus, o Espírito Santo pode. Alguns disseram: o que há de tão bom em toda essa conversa de línguas, afinal? Muitos acreditam que isso acabou com os apóstolos. Bem, você não ouviu a vida de Pedro? Da sua boca estava sempre saindo algo, sempre dizendo o que ele faria. Eu morreria por ti. Ele disse: eu acho que sim. Jesus estava em pé diante dele. Sim, eu morrerei por ti. Posteriormente, alguém disse: eu acho que este homem é um deles. E tentou acusar Pedro de ser um dos seguidores de Jesus. O acusou de ser um cristão, mas não conseguiram encontrar evidência suficiente para condená-lo. Não, disse Pedro, eu não conheço este homem. Essas palavras saíram direto da boca dele. Ele não teve o controle da sua boca, estava dominado pelo medo. Depois do dia de Pentecostes. Mas depois do dia de Pentecostes, quando Pedro foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas, o poder de Deus entrou nele. E então Pedro se levantou e falou por 3 minutos e 3.000 vidas foram salvas. Havia poder em suas palavras. Então ele desceu do cenáculo e para o primeiro homem aleijado que encontrou no caminho, ele disse, entre parênteses parafraseando: eu não tenho dinheiro, minha esposa é quem guarda o meu dinheiro, mas o que eu tenho te darei. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Atos 3:6. Os olhos daquele moço se arregalaram e ele disse: ninguém nunca havia falado comigo desta maneira. Todos sempre disseram: ó, abençoado seja seu coração, será digno de tudo um dia. Você está apenas sofrendo para o Senhor. Deus está tentando ensiná-lo algo. E quando Pedro disse: o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda, ele disse: eu não sei o que é isso, mas eu quero. Glória a Deus. Pedro o tomou nos braços até que ele se levantou. Pedro aprendeu a controlar sua língua. Eu nunca mais vi Pedro entrando numa confusão pelas suas falsas precipitações depois do Pentecostes. Isso deve nos dizer algo. O poder de Deus começou operando na vida de Pedro depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo domesticou a língua dele. Ele domesticará a sua também, se você o permitir, se você prestar atenção à palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha no homem de dentro para fora. Então, pelo que Tiago diz, você percebe que o que você fala pode causar doenças e enfermidades, ou pode impedi-las. Você pode mandar as doenças e enfermidades para fora do seu corpo com as palavras da sua boca. Alguém disse: bem, isso soa como pensamento positivo ou ciência cristã. Não, não é ciência cristã. Eu não nego a existência da doença. Eu nego o direito dela existir neste corpo, porque eu sou o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios 12:27. A doença é uma maldição. A palavra diz: Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. Toda doença e toda enfermidade está debaixo da maldição. Também o Senhor fará vir a ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Deuteronômio 28, 61. Mas louve ao Senhor, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Eu não posso ver Jesus doente, a não ser quando ele se fez maldição por nós na cruz. Ele foi o corpo de Cristo enquanto ele estava aqui na terra, e agora você é um membro do corpo de Cristo. Portanto, quando doenças ou enfermidades tentarem vir sobre seu corpo, você deve fazer a seguinte confissão: eu sou o corpo de Cristo, eu sou redimido da maldição, e eu proíbo qualquer doença ou enfermidade de operar sobre esse corpo. Cada órgão, cada tecido desse corpo funciona na perfeição que Deus criou para que funcionasse. Cada órgão, cada tecido irá funcionar devidamente, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Chegamos ao final do capítulo 3. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Vinícius Siqueira. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias. E nós vamos seguir com as postagens dos vídeos deste livro, A Língua, uma Força Criativa, de Charles Capps. Deus abençoe, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.